Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre texto informativo, que é aquele texto mais expositivo, diferente do texto dissertativo argumentativo. Ele é um texto mais opinativo, um texto mais de exposição, um texto que revela as características de um resumo, de uma resenha, de uma informação propriamente dita. E aí nós vamos passar aqui, nós temos o que é um texto informativo. O texto informativo é um tipo textual que tem o objetivo de informar, esclarecer a um leitor, um ouvinte ou ainda um conjunto de pessoas sobre um determinado assunto ou tema. Ou seja, ele não é para convencer o leitor, mas sim para levar uma informação ao leitor. Isso acontece com todo texto que o jornalismo, por exemplo, usa, seja pelas redes sociais, seja na rádio, na TV. O texto que o jornalista usa é um texto informativo, é um tipo textual que tem justamente o objetivo de informar o leitor, o ouvinte, sobre um determinado assunto. Bom, e aí nós temos o texto de divulgação. A ciência tem um compromisso com a sociedade e o trabalho da ciência se completa com a divulgação de resultados de pesquisas. Assim, o texto de divulgação científica tem como objetivo principal explicar, dar a conhecer e expor determinado assunto. Por exemplo, nós vamos perceber na escola que as abordagens teóricas dos materiais didáticos de biologia, química, física, história, geografia, por exemplo, nada mais são do que textos de divulgação científica. Além dos textos presentes em materiais didáticos, o texto de divulgação científica também ele aparece em outros meios de comunicação, como jornais, revistas e sites especializados ou não. Esses textos, galera, normalmente, em geral, eles são compostos de sequências expositivas ou explicativa e muitas vezes eles são acompanhados de infográficos, tabelas, ilustrações ou outros elementos visuais, os quais estaremos vendo mais à frente do nosso processo de estudos em relação aos textos de divulgação científica. Esse gênero de texto em periódicos, impressos ou digitais, eles assumem uma função atualizadora. São eles que nos informam sobre os planetas recém-descobertos, sobre novos medicamentos, sobre a cultura de comunidades longínquas ou sobre como acontecem os terremotos e tantos fenômenos da natureza nos quais tem acontecido nos últimos anos. O texto de divulgação científica, nós costumamos dizer que eles se apresentam em meios de comunicação e é destinado ao grande público. Costuma também citar os especialistas e a metodologia que foi usada para chegar a um determinado resultado, como apresenta resultados de pesquisas sérias e sempre há um cuidado, é claro, com a sua composição. O locutor é geralmente alguém situado em algum órgão de pesquisa ou instituições públicas ou privadas. E o interlocutor é alguém que, sobretudo, possui interesse no assunto. O texto também de divulgação científica se preocupa muito com essa questão das marcas linguísticas. Algumas são bem predominantes nesses tipos de texto e são características que, na verdade, costumam revelar o estilo, Por exemplo, o texto de divulgação científica ele tem como característica a impessoalidade, que é predominante, haja vista que o autor se expressa as descobertas que fez sem deixar se revelar, ou seja, sem revelar suas marcas pessoais. Termos estruturais, pode-se afirmar que prevalece o padrão da forma da linguagem, por meio do uso de verbos na terceira pessoa do singular. Ainda falando acerca de traços estruturais, apesar de tal modalidade não obedecer a uma norma rígida, o que normalmente se atesta é a predominância de um parágrafo introdutório, revelando a ideia principal a ser abordada, seguido pelo desenvolvimento, sendo eles manifestos por meio de exemplos, comparações, dados estatísticos, relação de causa e efeito, resultado, objetivo de experiências e tantos outros. Gráfico e infográfico. Os gráficos e os infográficos, eles são representações visuais empregadas com o intuito de repassar informação. Geralmente incluem a linguagem multissemiótica em fotografia e ilustrações. Isso na questão não verbal. E se combinam para formar o todo
do enunciado. Uma diferença significativa entre os dois gêneros é que o gráfico geralmente é utilizado apenas para repassar dados a partir de imagens, sem textos explicativos. Um gráfico ele é uma representação de dados objetivos nos experimentos na forma de figuras geométricas, diagramas, desenhos, figuras ou imagens, de modo a fornecer ao leitor uma interpretação de forma mais rápida e objetiva. Os gráficos eles devem ser autoexplicativos e de fácil compreensão, de preferência sem comentários inseridos. Logo, são requisitos básicos de um gráfico a simplicidade, clareza e muitas das vezes em trabalhos científicos a questão da finalidade principal dos gráficos em evidenciar tal formato. Tamanho, escala, título, escalas que devem crescer da esquerda para a direita. A legenda é um elemento do gráfico muito utilizado para a sua identificação, enfim. Vamos agora a exemplos básicos aí. O professor colocou alguns gráficos só para vocês terem uma noção de como que se apresenta as informações, e essas apresentações e informações são importantes porque elas, de uma certa forma, atualizam. Quando nós nos deparamos com a prova do vestibular, no Enem, qualquer outro vestibular, podemos encontrar nos textos motivadores textos assim, carregados pelos gráficos, textos informativos que vão nos levar àquela determinada questão e até mesmo entender melhor. Análise gráfico, infográfico e texto de divulgação científica. Há situações em que os gêneros do tipo informativo se intercalam em um texto para que os dados e as informações ali veiculadas tenham âmbito científico, mas também apresentem dados visuais estatísticos sobre o assunto. Quando falamos sobre infográfico independente, é que não tem a necessidade de acompanhar notícia ou reportagem. Ele passa uma informação completa sem necessitar de um texto base, tá bom, galera? É comum também o uso de infográficos para divulgar alertas, projetos, avisos sobre saúde, entre outros assuntos relevantes, tá bom? Enfim, quando nos deparamos com esse estilo, né, eu digo um estilo diferenciado, nós vamos perceber que existem várias composições de textos, né? A infografia ela tem suas raízes, né, fixadas na pré-história. Os mapas são os primeiros vestígios de um infográfico, foram criados milênios antes da escrita. O mapa também é uma representatividade. Nós vamos perceber que a questão da recicloteca é um centro de informações sobre reciclagem, né, em meio de formatação, de divulgação científica. Vamos lá. Para finalizar, eu quero fechar aqui com um grande texto, né? Uma composição, na verdade, que diz assim: vidro, história, composição, tipos, produção e reciclagem. O vidro é feito de uma mistura de matérias-primas naturais. Hoje o vidro está muito presente em nossa civilização e pode ser moldado de qualquer maneira. Reparem que o texto, as duas frases que eu citei como exemplo aqui, é uma composição de uma definição do vidro. Só que é feito são infográficos, são textos que vão sendo feitas análises críticas a respeito de um assunto principal. Entendeu o que é infográficos? O professor colocou aqui. Enfim, é isso. Obrigado pela companhia. Agradeço a participação de vocês. Espero que vocês tenham, de uma certa forma, entendido aí essa questão do texto informativo, né, os exemplos dos tipos de texto informativos que carregam esse modelo de exposição. Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.